Olá, graça e paz aos que me ouvem. Nessa manhã eu gostaria de perguntar assim: você conhece qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Tem vontade de conhecer? Assim como eu algumas vezes acordo de manhã e falo: Deus, qual a sua vontade nessa manhã? Qual os seus planos para mim nessa manhã? Então vem comigo, vamos meditar em Romanos 12:2. Então vamos lá. Ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheça a boa, a perfeita e a vontade de Deus. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Algumas traduções diz conheceis, outras falam experimenteis, né? Mas para que você experimente, para que você conheça a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, o que o Paulo está falando ali, né? Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas se renove, né? Permita que Deus renove a sua mente. E aí, então, com uma mente renovada por Cristo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos, então, experimentar ou conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Entende? Um único versículo nos dá a equação, uma equação matemática, a lógica absoluta. Um único versículo já nos responde, né? Por que que muitas vezes a gente não conhece a vontade de Deus? Por que que muitas vezes a gente não ouve Deus? A gente não experimenta aquilo que Deus tem de maravilhoso para a nossa vida? Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós não temos capacidade para desenvolver uma vida boa, perfeita e agradável aqui na Terra. Nós não temos conhecimento, nós não temos capacidade, nós não temos sabedoria para isso. Então, em Deus, nós podemos deixar que Ele renove a nossa mente todos os dias, num relacionamento íntimo com Ele, na obediência da Sua palavra, na leitura e meditação da Sua palavra, ouvindo mesmo a Deus. Como que a gente pode ouvir? Com uma mente renovada. Renovada como? Uma mente que não está contaminada com as coisas deste mundo. E aí algumas vezes eu falava assim, mas como que eu não vou estar no mundo? Como que eu não vou fazer as coisas do mundo se eu estou aqui no mundo, se eu estou aqui em carne e osso no mundo, né? Mas é por ignorância esse pensamento, porque o que Paulo está dizendo ali é o sistema do mundo, o governo deste mundo, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está morto, né? As ordens do mundo, o sistema, aquilo que está direcionando o mundo, né? É o pecado, ele está morto, ele está contaminado. E muitas vezes nós aprovamos, né, na questão política, nós aprovamos leis que ditam para nós o que é permitido, né, por lei para ser feito, mas de acordo com a vontade, a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, a lei humana pode permitir, mas Ele não permite. Então a gente não pode se conformar. O mundo diz que sim, o sistema de governo diz que sim, as leis dizem que sim, a sociedade está levantando 1001 bandeiras. Mas o que a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus diz para mim, que sou filha dele, em relação a esse assunto, né? Então eu não posso me conformar com as coisas deste mundo. Eu preciso ter todos os dias a minha mente renovada pela boa, pela perfeita e pela agradável vontade de Deus, que é na leitura bíblica que eu vou encontrar, na meditação da palavra de Deus que eu vou encontrar, nos momentos no meu secreto, com a porta do meu quarto fechada, com o meu
pai, nesse relacionamento que eu vou encontrar, observando a vida do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está totalmente escrito ali nos 4 evangelhos, para que eu possa seguir isso como exemplo, e aí então a minha mente vai sendo renovada, 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 e eu não vou ficar conformada com as coisas deste mundo. Não é o sistema de governo desse mundo que determina o que um filho de Deus pode ou deve fazer. O que determina o que um filho de Deus pode ou deve fazer é o que está na palavra, e isso é bom, é perfeito e é agradável. Mas nós só vamos ter sabedoria para ter esse entendimento e para nos deixar ser moldados pela palavra de Deus, e quando nós então temos a nossa mente renovada. Entende que é no relacionamento mesmo com Deus, né? É no posicionamento. Então, mais uma vez sendo repetitiva aqui, né, nos vídeos, Deus se fez homem, ele é 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo, encarnou, né, de uma mulher, de Maria, aquele Jesus histórico, aquele que está lá na Bíblia, lá que é o Jesus histórico que viveu há 2000 anos atrás, é o Messias, né? E aquele que crê nisso, né, e que confessa com a sua boca de que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, tem o direito de ser filho de Deus. Então, esses que creem, nós que cremos, somos filhos de Deus. E nós, filhos de Deus, precisamos nos relacionar com Deus. Nós que somos remidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, né? Nós que cremos nisso, nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, então, não se conformam com as coisas deste mundo, mas permite que a mente seja renovada pela graça desse Deus. E então ele pode, a partir disso, experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Gente, nós precisamos de um Salvador. Se você ainda não crê que você precisa de um Salvador, se você ainda não creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pense comigo uma coisa. Por que que um Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que conta as estrelas e conhece, chama cada uma pelo seu nome, dá para você ter uma noção dessa grandeza, por que vai se fazer humano? Vai descer aqui, se rebaixar aqui na terra, no meio de uma humanidade pecadora, caída, perdida. Por que que ele vai vir aqui passar por tudo isso? Por que que ele vai vir ser obediente até a morte, e morte de cruz? Por que que ele vai sofrer aquela humilhação? Vai ser chicoteado, vai ter coroas de espinho, vai ser cuspido, vai ser tirado sarro dele. Por que que ele vai passar por isso? Vai para aquela cruz, vai morrer, vai sentir a separação dele com o Pai, que eu acredito que foi a maior luta, até ser ressuscitado no 3º dia, porque ele vai se fazer o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Para salvar a gente do quê? Entende que a mensagem da cruz é uma coisa tão grande que, se você for avaliar que ele fez isso para nos salvar, ele está nos salvando de algo terrível. E aquele que ainda não se posicionou por Cristo, aquele que ainda não confessou, eu preciso de um Salvador. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus, eu peço perdão dos meus pecados e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Porque se o Senhor fez isso, se o Senhor se fez esse cordeiro para me salvar, com certeza tem algo terrível me aguardando
se eu não te confessar, se eu não te receber? Então eu não sei nem do que o Senhor está me livrando, porque eu não sei se existe inferno, eu não sei se o inferno é um lago de enxofre, eu não sei, a Bíblia diz que é, mas é uma coisa tão louca, eu não sei, eu tenho dúvidas, eu tenho certeza que você está olhando e falando, mas céu, inferno, só pensa por isso. Esse Deus grandioso amou o mundo de tal maneira, e não é o sistema do mundo, é a humanidade, que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Fica com essa mensagem. Você precisa de um Salvador? Você já é salvo? Se você já é salvo, então você é filho de Deus e Ele te ordena, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Antes permita que a sua mente seja renovada para que você conheça a minha boa, perfeita e agradável vontade para você. Fique na paz do Jesus, em nome de Jesus.